Ok, está sendo gravado, agora é com vocês. Liana, manda bala. Tá. Eu vou começar então a apresentação breve do programa Bandeira Azul. Eu não me recordo muito bem se na última reunião a gente chegou a falar para os conselheiros sobre a FI. Eu tenho só um slide, de repente eu falo alguma coisa sobre a FI e a nossa relação com eles. Enquanto isso, eu vou Pode ser. tentar compartilhar aqui. Cadê? Aqui. Então, espero que vocês estejam todos vendo a minha apresentação. Essa é a marca do programa Bandeira Azul. Essa é um retângulo, não é só a bolinha, tá? A marca é o retângulo todo, a bandeira inteira. Ah, e aí, então, como eu falei, para não me estender muito, eu vou apresentar brevemente quem somos, iniciando pela FI, que é a organização mãe que detém os direitos do programa Bandeira Azul e de todos os programas que a gente vai falar aqui hoje. A FI é uma organização com foco em educação ambiental para o desenvolvimento sustentável. Ela coordena 5 programas principais, que já estão virando 6, mas o inicial foi o programa Bandeira Azul, depois a gente teve o Escolas, depois o Green Key, que as meninas vão falar mais para frente. A gente tem também o Aprendendo sobre Florestas, que é um programa que a gente no momento não está tocando, mas está disponível, né, para ser tocado no Brasil, e os Jovens Repórteres para o meio ambiente também. Com esses cinco Liana, programas, só um pois não. minutinho, só para dar boas-vindas aí para a Jéssica, que entrou agora. Jéssica, acabamos de começar a apresentação, tá? Ah, beleza. E está sendo gravado para depois disponibilizar esse vídeo. Tá bom. Isso. Obrigada. Então, com esses 5 programas, a FI está em mais de 100 países. Como funciona? A FI é uma organização guarda-chuva, ela está no centro das atividades e em cada país eles credenciam uma organização não governamental, preferencialmente, para ser o seu representante. Então, o IAR é o representante da FI desde 2005, 2006, e temos os direitos de executar todos os 5 programas. A FI também tem uma iniciativa para compensação de carbono, que é o Global Forest Fund, que a gente não opera no Brasil, mas até porque é negociação em euro, não faz muito sentido. E em alguns países a FI pode ter mais de um representante, mas nunca para o mesmo programa. Sempre um representante para no Brasil fazer só o Bandeira Azul e o Green Key, só os de turismo, a FI poderia eleger uma outra organização para tocar os programas de educação. Mas não é o caso, hoje a gente toca todos os programas. No Bandeira Azul, a nossa equipe hoje tem a coordenação nacional comigo, a gente tem a assessoria e suporte com a Isabela e a Alessandra, a comunicação com o Matheus e o financeiro com o Ricardo. Para explicar um pouquinho o que é a Bandeira Azul, ele é um processo de gestão, ele é um programa que propõe gestão para praias, marinas e embarcações de turismo. Ele é o mais utilizado no mundo, ele é reconhecido pela OMT como o mais utilizado no mundo e pelo PNUMA também. Iniciou em 87, na França. Ele propõe, né, como eu falei, um sistema de gestão. Ele não é uma certificação, eu ainda falo certificação, está errado. O programa Brasil é um prêmio internacional, mas a gente convencionou chamar de certificação há muito tempo e está sendo difícil tirar isso da cabeça das pessoas, até da minha. Mas ele não configura uma certificação, porque ele não tem auditorias. Ele passa por 2 júris e aí ele é quase que um concurso de beleza, se for considerar. Os critérios foram desenhados para embarcações de turismo, para marinas e praias urbanas. A gente não aceita praias desertas no programa Bandeira Azul. Ele foi desenhado para resolver questões de gestão nas praias. Então, onde não há uso e ocupação, a gente tenta não iniciar a Bandeira Azul, porque pode provocar um uso que não existia. O programa é voluntário, os municípios decidem se vão se candidatar ou não, se vão candidatar às praias, no caso, ou as marinas, né? As empresas decidem se vão inscrever a marina ou a embarcação de turismo. A metodologia é gratuita, ela está disponível. Quando a gente faz a primeira reunião com os municípios e os gestores, a gente sempre recomenda que eles não precisam iniciar
De fato, o Bandeira Azul, se eles não estão sentindo confiantes, mas eles podem e devem utilizar os critérios para melhorar a sua gestão. E aí, quando eles perceberem, eles já vão estar prontos para o Bandeira Azul, e aí sim aplicar para receber a bandeira. O Poliana, objetivo. posso tirar Oi, uma pode, dúvida? Ele é pode, voluntário no mundo inteiro? Ou tem algum? sim, sim. Quer dizer, em alguns países existem políticas públicas que incentivam. Por exemplo, ele é patrocinado pelo Ministério do Turismo e os destinos têm eles têm a taxa de inscrição subsidiada e para conseguir alguns recursos eles acabam tendo que se inscrever no Bandeira Azul. Mas eu não sei exatamente quais são esses termos. Mas, de qualquer forma, não é obrigatório em lugar nenhum que eu saiba. Talvez a Marinê saiba de algum caso diferente, mas eu não conheço. Então, o objetivo inicial é mudar comportamento, promover conscientização de todos, da comunidade, de empresários, governantes, sempre incentivando a gestão dos recursos hídricos da costa, sempre promovendo e tentando equalizar e promover a resolução de conflitos para chegar num turismo mais sustentável. Conflitos sempre vão existir, problemas também, e o turismo nunca vai ser sustentável. Então, esse é um objetivo de uma busca eterna, de melhoria e evolução constante. Ele parece complicado no começo, mas não é tão complicado. A gente tem um ciclo anual. ah, as praias iniciam primeiro a fase piloto. O município nos procura, a gente faz uma visita de inspeção. Essa primeira visita ela é custeada pelo município, a passagem, a hospedagem e alimentação do técnico que for visitar a praia, porque a gente não tem a garantia que haverá uma inscrição. Então, é feita a visita, dessa visita surge um relatório com recomendações do que eles precisam fazer para se inscrever na fase piloto. A fase piloto não pode durar mais de 2 anos, então esse é o momento que o município precisa decidir se ele vai conseguir fazer tudo em 2 anos, para decidir se ele vai realmente inscrever ou não. O município topando o desafio, eles realizam a inscrição, entram na fase piloto e aí entram no período de adequação dos critérios, que eu costumo chamar de pré-vestibular, que é quando eles ficam estudando os critérios, cumprindo, fazendo o que precisa ser feito, faz os testes de qualidade da água, para chegar no momento da avaliação eles estarem prontos. Ah, estando prontos com a documentação toda em dia, a documentação sempre é encaminhada em maio. É revisada pelo Instituto, depois a gente encaminha para o júri nacional, que se reúne em junho, e o júri nacional recomenda os candidatos do Brasil para o júri internacional, que se reúne em setembro. O resultado sai em outubro, a gente comunica a todos e faz uma cerimônia de entrega da bandeira, ou no último dia de outubro, ou no primeiro dia de novembro, dependendo do calendário, sempre procurando próximo do final de semana. Passa a temporada cumprindo os critérios, a gente faz visitas de inspeção, de visitas de controle, a gente chama, porque não é visita de auditoria, não é bem uma inspeção, é só uma visita de controle para ver se os critérios estão sendo cumpridos. E aí começa tudo de novo, igual no carnaval. Termina, sai da Sapucaí e já começa a preparar tudo de novo para o ano que vem, sendo que não precisa mais passar na fase piloto, vai direto para. Termina a temporada em março e já entrega de novo a documentação em maio com os relatórios da temporada que passou. Então, esse é o calendário, mais ou menos já falei, né? Fase piloto 2 anos. Todos os anos a gente realiza um workshop nacional, alguns dias antes de maio, todos convidados, quem tiver disponível. Eu tenho um sinalzinho aqui que a minha conexão está instável, então se eu travar, vocês me avisem no WhatsApp, que ele está aqui no meu celular, qualquer coisa. Porque às vezes eu vou ficar falando à toa. Então, o workshop nacional em Cabo Frio vai ser em maio. A gente tem no dia 8 o workshop regional da região dos Lagos, que é uma iniciativa do município. E no dia 10 o workshop nacional, com presença de alguns representantes também. Alguns dias depois, eles entregam a documentação, a gente revisa, manda para o júri, daí o júri mandou para outro júri. O Hemisfério Sul tem uma janela.
As praias podem iniciar a temporada de 1º de novembro a 15 de dezembro. Se no dia 15, é o último dia, 15 de dezembro, não está tudo pronto na praia para iniciar a temporada, eles não podem mais iniciar. Então, perde a oportunidade. Isso é mais importante aqui no sul, principalmente aqui em Santa Catarina, onde a gente tem a temporada curta, que a temporada ela é temporada só de verão. No restante do Brasil, a gente tem as praias com temporada anual, a bandeira fica hasteada todos os dias, então não tem problemas de quebra na gestão. Aqui chega essa época do ano, a prefeitura recolhe banheiro, recolhe guarda-vidas e a praia fica sem nenhum serviço praticamente. Então, tem que colocar todo o serviço de volta e isso precisa acontecer antes do dia 15 de dezembro. Uma questão que não está no slide, quando a gente fala de praia, a gente está falando da área de banho, a faixa de areia e os serviços de apoio ao usuário da praia, como estacionamento, ducha, banheiro, guarda-vidas. Então, a gente não está falando do bairro e nem tampouco profundamente dentro do oceano. O Júri Nacional do Brasil é composto pelo IAR, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, SPU, Agência Costeira, Sobrasa, a Catimara, NAMA, BEMA, Embratur e a Abitur. Então, são essas as entidades que fazem a avaliação. A gente tem, eu penso em algum momento que um país do nosso tamanho, talvez a gente vá precisar fazer júris regionais com entidades estaduais com esse mesmo perfil, mas que façam a revisão dos candidatos da sua região. Então, a gente talvez ainda vá precisar da ajuda de vocês no futuro para isso. E, obviamente, se vocês têm alguma indicação para a entidade que possa compor o júri nacional, ela tem que ter atuação em todo o Brasil. O júri internacional é composto pela FI, pela Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Organização Mundial do Turismo, da Saúde, a IUCN, a IUCC, a, a ILS é o que é a Sobrasa no Brasil, é a Federação Internacional de Salvamento Aquático. A ICOME é uma entidade que nos ajuda na avaliação das marinas e embarcações. A Agência Europeia do Ambiente, a Unesco, WCA, principalmente porque no Brasil, no Brasil não, a gente tem no Bandeira Azul critérios para embarcação que fazem observação de baleias, então é importante ter a WCA. E ENAT, porque a gente cada vez mais quer critérios de acessibilidade mais rigorosos. A gente ainda não tem uma entidade que aborda esse tema no nosso júri nacional. Isso é uma busca que a gente precisa fazer para os próximos anos. Um pouquinho dos números, o Bandeira Azul ainda estava muito mais concentrado na Europa, que é onde ele iniciou há mais de 35 anos. Em 2021, ele saiu da Europa e se tornou global com a inscrição da África do Sul. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul que iniciou em 2005-2006, e depois vieram os países da América Central e agora, mais recentemente, os Estados Unidos também. São mais de 5.160 bandeiras. Durante o ano, são mais de 20 mil atividades de educação Isso. ambiental. Eu acredito que tem mais do que isso. Diga. Desculpe minha câmera. Oi, Paulo. Oi, Oi, gente. professor. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Liana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Direto da academia para a reunião. Não, Boa mas é do tarde, meu Opa, filho, tá? Paulo. Meu filho, trouxe ele E aí eu falei que ia atrasar um pouquinho, desculpem, tá? Não deu para chegar antes. tudo certo. Está sendo gravado, professor. Depois o senhor pode assistir essa parte inicial, que não é Legal, muito longa. Tá tá bom? bom. A Pode Lília continuar. também se juntou agora conosco. Tá ótimo. Então, eu vou continuar. São mais de 8 milhões de pessoas que visitam praias Bandeira Azul a cada ano. Esses números eu tenho a sensação que estão um pouquinho subestimados. Eu acho que esses números hoje em dia já são maiores. E o site do Bandeira Azul Internacional, esse mapa no momento ele está em atualização, ele não está disponível. Esse é um print de tela que eu fiz ano passado, mas é o blueflag.global. Os números no Brasil, né? No Brasil não, os números mais específicos do programa. A Espanha é o país que tem mais bandeiras, com 338 praias, 102 marinas e 7 embarcações de turismo, 700, quase 750 bandeiras.
Esses 5 primeiros países aqui são os que, 6, dá para contar com Portugal, são os países que iniciaram lá atrás, há 35 anos, eles fazem isso há muito tempo, eles têm ajuda de governo, já têm patrocinadores consolidados que estão junto no programa todos os anos, mas são números que nos provocam bastante, porque qualquer país desses aqui entra dentro de um estado brasileiro, em território. Então, a gente tem muito ainda a percorrer e muito a conquistar. O México entrou no programa bem depois que o Brasil já está com mais de 100 bandeiras, também é uma questão que nos provoca bastante, porque eles obviamente entraram com muito recurso, Tem pouco mas espaço aqui, fui mexendo no caderno, resvalei aqui. a gente tem um território bem grande ainda a percorrer. Hoje, a gente está em 17º, né, na 17ª posição, e dos 51 países. Que mais? Assim que eu fiquei mexendo aqui. Então, a distribuição no Brasil, aqui não é Fortaleza, é que quando você não dá o zoom no mapa, ele acaba mostrando só as capitais. Aqui onde marca Fortaleza é Porto de Pedras, em Alagoas. Não, perdão, aqui é Caucaia, no Ceará. Aqui não é Recife, é Porto de Pedras, em Alagoas. Em Salvador, a gente tem praias em Salvador e em Camaçari. Aí tem aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Até aqui mais para o sul, as marinas de Angra dos Reis. Aí passa por São Paulo, também tem marinas em Ubatuba e uma única praia no estado de São Paulo, que é no Guarujá. O estado de Santa Catarina é ainda o estado que tem mais bandeiras, inclusive a que eu acho mais bacana, não é mais bacana, mas é mais curiosa, porque é no Rio Uruguai, no município de Itá. Então, uma bandeira numa praia de represa, que está aqui no meio do continente, e isso, se a gente de território, de zona costeira tem um universo a conquistar, imagina no interior do Brasil quantas praias de rio a gente, ou de lagoa, de cachoeira a gente pode ter. Então, perspectiva de crescimento ela é bem grande. Hoje são 6 estados envolvidos com mais e 22 municípios. Esses números já estão aumentando, a gente só precisa aguardar. As inscrições para essa temporada se encerram em 15 de maio, então até lá eu ainda não vou ter esse número exato do crescimento no Brasil. O nosso site no Brasil é bandeiraazul.org.br. Quando vocês procurarem Bandeira Azul nas redes sociais, sempre relaciona com o Brasil, porque como Portugal começou primeiro, se você marcar só Bandeira Azul, vai direcionar as informações de Portugal. E aqui é uma representação do nosso crescimento nos primeiros 15 anos, não está incluído o ano passado. Mas aqui nesse quadro mais alto é o crescimento das praias. Uma média, começou bem devagar, depois começou a crescer 2 por ano, 4 por ano, 5 por ano. Hoje a gente está crescendo de 8 mais uma média de 8, 6 a 8 por ano, o que ainda é pouco, até porque a gente acabou perdendo algumas no meio do caminho, durante as outras temporadas. Esse mapa mais horizontal aqui é o crescimento das marinas, que está estabilizado, a gente não tem conseguido envolver muito mais marinas. A gente teve problema com empresas de consultoria no passado, que quando a gente lançou o Bandeira Azul para marinas, saíram mundo afora oferecendo trabalho, oferecendo dificuldades para cobrar bem. Quando o programa custava R$ 700, eles cobravam 300 mil de uma marina para se preparar para o Bandeira Azul. Então, muitas marinas não querem nem ouvir falar de bandeira azul hoje. É um problema. E também a gente tem uma necessidade de aumentar a quantidade de marinas. Elas estão sempre todas lotadas, elas não precisam desse diferencial, a não ser que seja uma vontade realmente do proprietário de fazer o certo, porque não é um diferencial de mercado, porque elas estão todas lotadas o tempo todo. Os critérios, um pouquinho para vocês conhecerem, os critérios, eles diferenciam um pouquinho, dependendo das categorias. Os critérios para praia tem 4 temas principais, que é educação e informação ambiental, qualidade da água. Para praias, a gente pede teste de laboratório para Escherichia coli e Enterococcus. No Brasil, os órgãos ambientais dos estados só fazem um dos dois, então isso dificulta, porque o município sempre tem que contratar um laboratório para
fazer os testes do parâmetro que está faltando. E a gente pede 4 anos de histórico. Então, para você ter um histórico de 4 anos, ninguém quer. Então, hoje o que a gente faz é construir o histórico dos 4 anos em um ano só. Eles fazem, em vez de fazer 20 por ano, eles fazem 80 no ano. Gestão ambiental e policiamento, se necessário. No caso das marinas, a gente não exige teste de qualidade da água, porque não é uma área de banho, inclusive você não deve tomar banho próximo das embarcações. Então, os critérios vão também em educação e formação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental, segurança e equipamentos, responsabilidade social corporativa e envolvimento social comunitário. No caso das embarcações de turismo, os critérios tem alguma. Aqui não exige também teste de qualidade da água, porque a embarcação nem sempre vai operar no mesmo ponto. Ela pode operar em diversos pontos e não teria como comprovar a qualidade. Então, a gente vai educação ambiental, gestão ambiental, segurança de serviços, responsabilidade social, de novo, e turismo responsável. Mas, no caso das embarcações, a gente tem critérios específicos dependendo da atividade que elas realizam, como observação de baleias, mergulho, observação de aves, de focas e pesca recreativa. A gente, falando um pouco do financeiro, né? A previsão de receita do Bandeira Azul para esse ano é em torno de 300 mil. Eu acredito que vai passar um pouquinho, porque a gente já tem praias que eu fiz reunião nos últimos 15, 20 dias que vão iniciar a fase piloto e ainda não foi nem emitida a taxa. Esse valor é só de taxas emitidas que a gente tem até agora. E a gente tem também o book de oportunidades, que eu acho que talvez o conselho pode nos auxiliar na avaliação do quão palpável e realizável é esse book. A gente criou eu criei da minha cabeça, mas eu não sou não sou dos eventos. Esse book de planos anuais são para empresas que poderiam associar a sua marca ao programa Bandeira Azul e patrocinar o programa de uma forma integral. Então, a gente tem programa de 100 mil por ano, 80, 60 e 40. A gente já teve valores maiores, mas aí nunca se conseguiu nada, a gente acabou baixando. A gente colocou nomes sugestivos, que é Cota Planeta, Cota Oceano, Cota Praia e Cota Onda para os workshops. No book anual, a cota azul marinho, cota azul cobalto, azul royal e azul celeste. Então, depois eu vou falar sobre os books do workshop e da cerimônia, mas o patrocinador anual, ele tem direito a uma dessas, ele assumindo a cota anual, ele tem direito a é como se ele tivesse incluído, né? Na verdade, ele tem incluído uma cota dos outros books que eu vou apresentar em seguida. Então, aqui são os benefícios que a gente apresenta para eles em cada um dos books. Depois posso encaminhar o book para vocês realizarem uma análise bem crítica e nos fazer sugestões e questionamentos e talvez até dar uma luz de como trabalhar isso melhor. Esses são, na verdade, os 3 produtos que eu considero que o Bandeira Azul tem. O workshop nacional, ele não é só um momento de aprendizado, mas ele para o nosso financeiro, ele acaba sendo um produto que é onde a gente consegue mais facilmente conseguir patrocínio, porque daí é algo mais pontual. A cerimônia nacional e o troféu Destaque em Educação Ambiental, que é um troféu que é entregue durante a cerimônia. Então, dentro dos 2 books, a gente tem as cotas. Aqui eu coloquei a do workshop, que é a mais atualizada, mas elas são basicamente as mesmas, mudando algumas coisas, porque os eventos, eles são executados um pouco diferente. Então, mas as cotas vão basicamente de 40, 20, 10 e 5 mil. Obviamente, a gente tem cotas bem pequenininhas para quem só quer botar o panfleto na bolsa do evento, também pode, porque às vezes tem um supermercado, uma padaria, a construtora que quer colocar só um folder lá. A gente já tá aceitando qualquer 1.000, tá valendo. Então, esses 2 books também a gente pode encaminhar para vocês darem uma olhada com mais cuidado depois. A gente participa de campanhas globais da FI e dos parceiros do júri, só que essas campanhas não envolvem recursos. A gente tem vindo agora o Global Action Days, do dia 22 de abril a 6 de maio, que é uma campanha global que dá muita visibilidade em mídias sociais.
Então, esse ano a FI está envolvendo todos os programas e a gente tem também o movimento Go Blue, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, é uma ação da Sobrasa, que a gente sempre participa e os municípios sempre participam, iluminando algum monumento de azul ou hasteando a bandeira à noite, fazendo alguma coisa assim diferente. Então, agora um pouquinho da minha avaliação do programa, e aí eu também espero que depois vocês nos tragam críticas sobre essa leitura que eu faço do Bandeira Azul hoje. O que eu acredito que o nosso maior ponto forte é a falta. Ui, perdão, deixa eu voltar. A gente não tem um concorrente. Não há outro programa de gestão do mesmo tamanho, com a mesma visibilidade do Bandeira Azul. Existem pequenas tentativas que não nos fazem não traz nenhum problema para a gente. A gente é um programa do terceiro setor que trata com uma agenda positiva. A gente faz premiação, a gente enaltece o que está sendo bem feito, diferente de outras ONGs que vão atrás de trazer à luz os problemas do mundo. O Bandeira Azul ele traz à luz o que está sendo bem feito nas praias e marinas. Também somos muito criticados por conta disso, em alguns momentos. É um programa de baixo custo, nossas taxas não são muito altas para um programa anual e pela visibilidade global que ele traz. Ele é um programa internacional que é operado em português, então não tem dificuldade no país para ninguém participar. A gente sabe que a barreira da língua ainda é muito grande no nosso país, mas a gente tem toda a documentação e traduz todas as campanhas para que sejam utilizadas. São mais de 35 anos de experiência global, né, do programa. A credibilidade ela é muito forte, tanto no setor do turismo quanto no setor ambiental internacionalmente. A gente realmente consegue trazer o envolvimento comunitário e as pessoas se engajarem nesse trabalho e abraçam a praia. Então, politicamente falando, é muito importante para os tomadores de decisão, porque a comunidade está envolvida. E essa comunidade, ela não é só na praia, ela é uma comunidade global. Então, a gente tem contato com praias Bandeira Azul, as pessoas visitam praias Bandeira Azul e voltam trazendo as suas experiências sempre, e nos relatam coisas interessantes. Então, é uma comunidade global, a gente sempre procura colocar os gestores em contato quando eles viajam, para que eles visitem e sejam atendidos pelo gestor local. Traz muita visibilidade internacional, a gente tem muitas histórias que mudou o perfil do usuário da praia. A existência de um júri nacional e internacional também é um ponto positivo. Ups, peraí. Nós temos parceiros institucionais importantes por conta do júri nacional, não são, não, a gente tem que ter esse apoio institucional não governamental, ele não nos traz recurso, mas nos traz muito respaldo, e a gente tem um apoio e acompanhamento constante do IAR com os candidatos e da FI para o IAR, então a gente tem uma comunicação muito frequente. O programa, tendo a renovação anual, fica muito mais fácil a gente manter as rédeas desse trabalho que está sendo realizado, né? São relatórios anuais por temporada. E a gente, como eu falei antes, o Brasil tem um território gigantesco. A gente tem como colocar aqueles 6 primeiros países lá no nosso bolso, assim que Bandeira Azul realmente for levada a sério pelos gestores municipais. E assim que a gestão costeira for mais. Tá caminhando, né, Marinês? Tá melhorando um pouquinho, mas vamos lá. Então, isso é o que eu considero de pontos fortes. Pode até ser que vocês considerem outros, a gente pode falar sobre isso depois. As nossas dificuldades agora, a hora do chororô. Pouco recurso, a taxa ainda é muito baixa. A gente sempre teve muito medo de subir as taxas, mas acho que a gente vai precisar repensar esses valores. O Bandeira Azul é um prêmio para gestão pública, além de empresas. Então, é muito difícil uma empresa se envolver num prêmio para políticos, que dá prêmio a um prefeito. Então, é complicado se você olhar por esse lado. Então, a gente precisa criar dentro do programa, talvez, projetos que tirem o foco, que é isso que a gente fez com a cerimônia e o workshop. A gente tirou o foco do município e colocou o foco no programa.
A nossa equipe ainda é pequena, mal remunerada, dificuldade no monitoramento, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Visitar todas as praias é muito caro. Ter uma equipe distribuída pelo Brasil, uma equipe de confiança também não é fácil, então a gente precisa melhorar o monitoramento do que está sendo feito, nos locais onde a bandeira está hasteada. Falta de automação na operação do programa, a gente trabalha ainda com picareta e canivete e está construindo tudo no Word e Excel, a gente precisa evoluir nesse ponto. Essas são as primeiras dificuldades em relação à nossa atuação como gestor do programa. Agora eu vou falar um pouquinho das dificuldades do programa em si em relação aos municípios. Muitas ocupações irregulares ao longo da costa, não, é muito difícil encontrar praias que não tenham alguma construção que avance a faixa de areia ou que realmente está em cima totalmente da faixa de areia. Falta de saneamento, que resulta em praias impróprias para banho, ou também falta de monitoramento, construir o histórico de qualidade da água. No sul e sudeste ainda não é tão difícil, mas nos estados do norte e nordeste não tem esse histórico. O município não tem nenhum teste antes de inscrever a praia, então a gente pede que eles façam pelo menos 5 coletas para decidir se vão inscrever ou não, para ter uma ideia. No caso das marinas, falta, primeiro, nem coloquei aqui, mas o que falta é a documentação. 90 e tantos por cento das marinas no Brasil não tem todos os documentos, não cumpre toda a legislação, então fica muito difícil. Tem marina que não tem nem alvará, não tem autorização da SPU para estar instalada, não tem licença ambiental, eles só estão lá. Então, falta de documentação e falta do equipamento de pump out nas marinas, que é uma exigência, e o Brasil não tem esse costume. Pump out é um equipamento que faz o esgotamento da caixa sanitária das embarcações. No Brasil vai tudo para o mar. A falta de saneamento nas embarcações, as embarcações de turismo também não têm sistema de tratamento de esgoto, vai tudo para o mar. Por isso que a gente não tem nenhuma embarcação no Brasil ainda. Falta de documentação. Tá aqui, achei que eu não tinha colocado. E falta de monitoramento, né, nas praias. É muito complicado. Você coloca o programa, coloca as regras, mas o município às vezes não tem força para colocar o monitor de praia, colocar pessoas, fiscal de praia, que vão garantir o cumprimento do código de posturas. A nossa legislação é extremamente confusa, cheia de sobreposições. Muitas vezes o município não sabe para quem ele tem que pedir autorização, o que fazer, quem manda onde, quem é o responsável por o quê. Principalmente quando muda de gestão, a cada 4 anos é uma tristeza. O fato de a gente ter eleições a cada 2 anos, né, tanto no nível federal quanto municipal, estadual, dá para considerar que a cada 2 anos tem campanha política. Então é complicado no caso das praias. E no caso das eleições municipais, sim, a cada 4 anos mudar a equipe, muitas vezes o município perde todo o trabalho que já tinha realizado. Então, essas são as nossas principais dificuldades. Oportunidades, a gente já está explorando um pouco o patrocínio para eventos. Para o workshop de maio, a gente já tem uma cota Planeta contratada pelo município de Cabo Frio, e hoje tive reunião com o shopping de Cabo Frio, que vai provavelmente contratar uma cota também. Mas a gente ainda não descobriu bem como chegar nas empresas para oferecer essas cotas. Então, talvez aí a gente vai precisar do apoio de vocês. A gente pode e deveria criar projetos dentro do programa, campanha de limpeza de praia. Eu vi que Portugal tem uma campanha com a Procter Gamble, que é muito interessante, é um concurso de boas práticas patrocinado pela empresa. Eu aqui não sei nem aonde entrar na Procter para perguntar se eles não querem replicar esse programa no Brasil, porque é um programa bem interessante. Investir em tecnologia, na inteligência artificial, é uma oportunidade, apesar de ser um ponto que a gente ainda está fraco, ele é uma grande oportunidade. A descentralização do júri também é o que eu já mencionei antes, pode atrair mais atores para envolver no desenvolvimento do programa. Ricardo, se eu estiver falando demais, tu me diz se o tempo não está passando. Na verdade, você está um pouco estourando, mas eu acho importantíssimo isso, mesmo que a gente estoure, principalmente essa parte de oportunidades, que é o que a gente espera que o Conselho venha nos ajudar
nos orientar e contatos externos. Isso vale não só para Bandeira Azul, mas os outros dois programas. Então, Tá, não, mantém firme aí. já tô terminando esse, daí só tem mais um e aí a gente encerra. Tranquilo. Então, a rede de inspetores regionais também, que façam a monitoria das praias, porque não tem como monitorar o nosso Brasilzão todo estando só em Florianópolis, a gente precisa distribuir, precisa dar emprego para muita gente, então, para isso, a gente precisa produzir recursos. A gente pode até ter um programa patrocinado de monitoria. Já tivemos várias ideias no passado. As candidaturas no interior também são uma oportunidade gigante. Além de Itá, eu já tive uma conversa e estamos em sintonia com a Itaipu Nacional para inscrever as praias dos municípios lindeiros lá do Lago de Itaipu. Já tem Itaipulândia, Santa Teresa de Itaipu, já estive em Santa Helena uma vez também. Então, são praias que estão praticamente prontas. Sem falar de Bonito, Brotas, muitos lugares, muitos destinos no Brasil. Já teve um estudo no município de Peixe, em Goiás também. A gente tem Pantanal, tem Amazônia, tem muito o que fazer por aí. E nem sempre precisa ser praia, pode ser marina, pode ser embarcação de turismo. Nossa maior frota de embarcação, não sei se é a maior ou a segunda maior, está em Brasília, para vocês terem uma ideia. De embarcação de turismo privadas, perdão, embarcações privadas, não embarcações de turismo. Então, tem marinas em Brasília, a gente poderia ter uma bandeira em Brasília. Engajamento de atores populares, a criação de um posto de embaixador. Eu até já tenho um embaixador que já aceitou ser embaixador. Difícil está fazer, botar no papel, que é o Torben Grael. Ele já aceitou, ele só quer uma bandeira para o barco dele, mas eu não consigo fazer aquele homem parar para conversar comigo e assinar logo esse negócio aí. Engajamento, investir mais na comunicação, a gente já começou a fazer isso há pouco tempo, já está com a integralização do trabalho do Matheus, a gente já está conseguindo comunicar mais. Antes ele trabalhava só part-time, ele fazia só algumas coisas pelo Bandeira Azul, agora ele já está trabalhando integral. Campanhas globais da FI trazem muita visibilidade, mas em algum momento talvez alguma pode trazer recursos. A gente pode desenvolver publicações sobre o programa, que podem ser comercializadas ou não, ou pelo menos podem ser patrocinadas. Engajar mais entidades do júri para o júri nacional também pode trazer mais oportunidades. Em outros momentos, como a Abitur, que entrou há pouco tempo, que é a Associação Brasileira das Ilhas Turísticas, também já vai nos proporcionar novas inscrições em algumas ilhas. O professor Paulo conhece a professora Marlene Novaes, ela que nos trouxe a Abitur, ela é da Univale também, e vai compor o júri nacional. Então, atuar na definição de novas políticas públicas, a gente precisa ir a Brasília também, em algum momento, fazer lobby por mudança de algumas legislações que são necessárias, e ainda não tivemos braço nem perna para esse tipo de atuação mais intensa na legislação. E participação em feiras e eventos setoriais para ser visto e ser lembrado e estar sempre presente e também ajudar a promover os destinos. Eles querem que a gente fale deles. A gente precisa começar a participar de eventos e promover os destinos. Que mais? Agora vamos às ameaças. Eu fico feliz de dizer que o das ameaças é o mais pequenininho, mas ele não é o menos preocupante. Mas a gente tem algumas ameaças que são graves, que se a gente não dar esse passo, que a gente não conseguir alcançar o que a gente está buscando agora, a gente corre o risco de perda de credibilidade se a gente não melhorar o monitoramento das praias já aprovadas. A gente precisa incrementar esse monitoramento para manter a credibilidade do programa. Então, essa dificuldade do monitoramento, se a gente não resolver isso, é uma ameaça grande. Aí vai trazer perda de faturamento, o programa não vai faturar mais e aí desencadeia tudo isso. O desengajamento dos gestores das praias também é um problema, ou também do júri nacional. A gente já teve uma entidade que participava e se desestimulou, e eu ainda em algum momento quero trazer eles de volta. Surgimento de outros selos, por enquanto não tem. A gente acabou de aprovar no Brasil a ISO
para gestão de praias, mas ela é muito complicada, não vejo como uma ameaça de forma alguma, e ela não dá uma bandeira para a pessoa hastear na praia, então não tem o mesmo apelo que o Bandeira Azul tem. A gente tem uma outra ameaça que vem da União Europeia, que é a aprovação de duas novas diretivas que já estão aí, que a primeira é sobre o empoderamento dos consumidores sobre a transição verde, que está pegando muito firme no greenwash e está provocando mudanças nos programas. A segunda diretiva é o Green Claims, que é a gente não vai mais poder parecer uma certificação sendo um prêmio. Então, o Bandeira Azul vai ter que dar esse passo. Ou ele vai deixar de ter cara de certificação, ou ele assume que é uma certificação e caminha no sentido de ter todos os métodos que uma certificação tem: auditoria externa, acreditação, tudo isso que a gente ainda não tem nesse momento. Então, essa possível mudança de status do prêmio, de prêmio para certificação, não é uma ameaça, mas vai ser uma situação que vai trazer muita instabilidade. O programa vai ficar caro, a gente vai talvez perder a oportunidade de trabalhar com júri nacional e ter que trabalhar só com empresas de auditoria. Então, desmobilizaria esses atores importantes que a gente tem. Então, é uma ameaça também que pode desestimular os atores, principalmente os governamentais. Ana, Aqui eu desculpa fiz. interromper, mas quem que Diga. definia isso? É a FI que define se vai mudar de prêmio para certificação? Ou somos Sim, nós aqui? É a FI que não, a define. FI, a FI. Tá. Esse tipo de mudança estratégica, na verdade, não é nem a FI que vai decidir, ela vai, na verdade, ser obrigada a tomar espaço, ou o programa fica irrelevante. Então, isso vai ter que ser feito em algum momento, entre 26 e 28. Isso tá na porta. A gente está tendo muitos grupos de trabalho para discutir essas alterações. Aqui eu só coloquei os quatro apontamentos em conjunto, porque depois eu vou mandar a apresentação e vocês podem dar essa avaliada mais comparando um com o outro. E aí, só para comunicar, no site a gente tem algumas publicações que foram feitas ao longo dos anos. Azul mais escura, que é uma publicação da FIT 2013, com exemplos de atividades de educação ambiental, e as duas primeiras são do Brasil. Aqui a gente tem um guia para a implementação dos critérios, guia de atividade de educação ambiental, atividades à distância, que foi feito durante a pandemia, e também durante a pandemia, guia para mídias sociais, para como comunicar melhor sobre Bandeira Azul. Então, são publicações que podem ser melhoradas, podem ir para outro nível se a gente investir um pouquinho mais nelas. E era isso. Parei. Vocês- Eu tentei falar rápido para não estourar, mas eu tinha muito a dizer. Pessoal, eu queria fazer uma proposta para a gente fazer só mais um programa hoje, pode ser da Fernanda Green Key, e depois eu mando a minha apresentação para vocês lerem, porque já deu 1 hora, senão vai ficar muito extenso. O que vocês É, acham? então, na verdade, eu queria ver a disponibilidade dos conselheiros, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, para, não sei como que vocês estão de horário ali, se a gente se estender por mais 1 hora, vocês acham que é viável? Paulo, você está no mudo. Ricardo, da minha parte, colegas, tudo bem, sabe? Só aquela saída para tomar uma aguinha ou dar um pulinho no banheiro e voltar, mas não me impede de continuar adiante. Tá. Porque assim, Aline, a gente está gravando a apresentação, eu acho que seria interessante a gente aproveitar esse momento para fazer as três apresentações, por mais que ela se estenda. Quem não puder continuar, não tem problema, e a gente disponibiliza essa gravação. Vai ser até melhor do que você enviar a apresentação também, se você quiser depois. É a minha sugestão. Eu acho que a gente pode ir para o Escolas agora, porque era, na verdade, a ordem que estava definida. Aí você pode fazer a sua já em seguida. Pode ser, Aline? Tudo bem, É, vamos lá. e, Então, vou escuta, tentar.
Só a questão, desculpe, perguntar, como é que fica o debate? Fica de para depois, fica para o final? É Não, isso? então, a ideia hoje é a gente apresentar, vocês conhecerem os programas, quem não conhece, e também Aham, essa parte das oportunidades e ameaças que a gente tem. Com essas tá. informações, vocês vão começar a digerir, pensar, e aí a gente vai ter outras reuniões para falar sobre isso. Ah, tá bom. Ok, tá Então, bom, hoje tá fica bom, impossível. tá bom. Deixa eu só fazer uma consulta para o conselho, que o que o Martins falou do debate. Será que não valeria a pena a gente ter mais duas reuniões, uma para cada programa? Será que Eu o conselho acho. não está disposto e a gente discutir? Porque daqui a pouco a gente esquece o que foi apresentado ou vai Ah, ter que apresentar de novo. Não, você só precisa mandar as suas apresentações, deixar disponível suas apresentações, porque aí a gente vai olhar, a gente vai lembrar, lendo o que você apresentou. Então, isso Aí fica fácil. Martina, a gente vai disponibilizar tanto a gravação desse de hoje aqui em vídeo, a gente manda Aham. por e-mail e com as apresentações. Sim, as apresentações são fundamentais para eu poder Isso. avaliar. E Tá. aí, Vocês, ah, esse é um primeiro me Diga, lembro encontro. Joana. até 18h30, porque eu tenho um grupo de jovens me esperando às 19 e eu preciso antes fazer uma arrumação com eles. Não Vocês tem me problema. ouvem? Escutamos. Tá. Então, até 18h30 eu fico, depois eu faço as leituras e as contribuições. Obrigada. Só retomando rapidamente, isso aqui é a apresentação inicial para vocês conhecerem os programas e Tá. também essas oportunidades e ameaças e pontos fortes. Tá Aí bom. a ideia é ter depois uma reunião para cada programa para a gente se aprofundar neles, como vocês podem colaborar e ajudar, tá? Beleza. Então, continuamos. Então, eu começo? Sim. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. Bom, o programa Ecoescolas é a maior rede global de escolas sustentáveis. Nós temos diversos parceiros internacionais. Como a Leana explicou, nós somos o operador nacional da FI, desse programa. E aqui no IAR, a gente tem a nossa equipe cuidando do programa, que sou eu, como coordenadora nacional, a Paula Tonon, que é engenheira sanitarista ambiental, ela faz o suporte técnico e a comunicação diretamente com as escolas. O Matheus, que hoje é o nosso diretor de comunicação, e o Ricardo nos dá o suporte no financeiro. O programa Ecoescolas, então, existe desde 94. A gente está comemorando 31 anos em mais de 101 países, 60 mil escolas, são milhões de estudantes envolvidos na metodologia e ganhamos prêmios do 100 Hall of Fame como as 100 iniciativas globais de maior impacto na educação, cumprindo com a Agenda 2030 da ONU, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Política Nacional de Educação Ambiental. Dos fatos históricos que a gente tem mais relevantes do Ecoescolas, nós somos operadores nacionais do Ecoescolas desde 2008, então uma trajetória longa. A nossa primeira ecoescola, que é a Ecoescola da Colina de São José dos Pinhais, ela está com a gente desde 2009, ganhou a bandeira em 2010. Então, nós temos aí escolas com com 15 anos de ecoescolas no Brasil. Atualmente, nós temos 15 ecoescolas ativas, sendo 3 pilotos, aquelas que estão na fase inicial, 2 em fase de contato, e em prospecção na rede pública, as 3 unidades de Porto de Pedras que vieram pelo contato do Bandeira Azul. A Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação estão querendo implantar lá. A nossa única fonte de receita atualmente é a anuidade, que hoje está em R$ 2.000 para cada escola. O grande diferencial do programa Ecoescolas dos concorrentes é a metodologia. Então, nós temos uma metodologia que ela é fácil, mas ela é complexa e é ela que faz toda a força do programa. Então, aqui a gente tem a implantação, né? O programa Ecoescolas nada mais é do que a implantação de uma gestão ambiental
e a formação dos estudantes em uma metodologia de projetos sustentáveis. Então, essa metodologia, ela tem esses 7 passos e muito mais do que as ações propriamente ditas. Então, fazer uma horta, fazer uma ação comunitária, muito mais do que as ações que são parte da metodologia, o nosso grande propósito são os objetivos de aprendizagem, é a formação desses estudantes dentro desses 7 passos. Então, rapidamente, os objetivos de aprendizagem de cada passo são o passo 1, a formação do ecocomitê. Então, aqui a gente vai ensinar esses estudantes o que é a prática da democracia e da representatividade para escolher, eleger um comitê de gestão desses projetos e do programa dentro da escola. Então, eles vão, por exemplo, convidar representantes dos funcionários, representantes de ONGs locais do município, alunos dos anos mais acima, se eles estiverem fazendo ali no ensino fundamental, enfim, trazer representantes da comunidade, dos pais, para dentro desse comitê exercitando a democracia. O segundo passo é uma auditoria ambiental, então eles vão com todo o suporte que a gente oferece, de checklists, de como fazer uma análise dos dados ambientais da escola, sobre, por exemplo, o desperdício de água, de resíduos, separação de resíduos, tudo que tem ali nos aspectos ambientais que eles vão fazer um diagnóstico, uma auditoria ambiental na escola. Depois eles vêm para o planejamento do plano de ação. Aqui o objetivo de aprendizagem é ensinar esses estudantes a realizarem um planejamento, a discutir prioridades, quais os temas que eles vão querer trabalhar naquele ano, quais as metas e prazos. O passo 4 é o monitoramento e a mensuração. É nesse momento que as ações do plano de ação são implantadas e são gerados indicadores que os estudantes vão monitorar para ter o objetivo de aprendizagem, de mensuração, de resiliência, de avaliação do que foi feito e do que eles precisam mudar para o próximo ano. O quinto passo depende bastante dos professores, dos educadores, e ele é a integração multidisciplinar. É o momento em que a gente estimula os professores a sentarem juntos e verem de que forma aquele plano de ação traçado pelos estudantes pode entrar no currículo. Então, um exemplo é quando eles estão falando sobre água, e aí eles vão trazer ali a professora de matemática, a professora de história, para falar sobre percentuais, estatísticas, o histórico do uso de água, e trazer esse plano de ação para dentro do currículo da escola. O sexto passo é um que os estudantes gostam muito de fazer, que é a parte do envolver e informar a comunidade. Então, é aqui que a gente fala de advocacy, né? Que é informar o que eles fizeram, envolver a comunidade no que eles aprenderam e entenderem a diferença de ativismo de Instagram para um ativismo baseado em algo sólido, em programa, em uma gestão que eles elaboraram, planejar essa cultura do ciclo da ecoescola todos os anos. Finalizando ali, eles começam tudo de novo no próximo ano, refazendo as eleições do conselho, refazendo a auditoria, traçando novo plano de ação e assim por diante. É muito legal que o ecocódigo ele tem essa síntese de cada ano, porque ao longo dos anos a gente consegue visualizar o que foi feito em cada ano, o que foi tratado na escola em cada ano. Então, basicamente, a metodologia segue o Project-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em projetos, a abordagem construtivista, em que a metodologia em si é um aprendizado de processos de alto nível e ela é totalmente centrada nos estudantes.
Então, práticas como, por exemplo, que os próprios estudantes elaborem os relatórios para o Ecoescolas são estimulados, porque a gente não quer dar mais trabalho para esses educadores, a gente só quer que eles tragam esse protagonismo para os estudantes e que eles tornem essa cultura do Ecoescolas cíclica dentro da escola. E um conceito bem importante que a gente tem falado e que faz parte, né, do que a FI passa para a gente é que nós somos a evolução da educação ambiental para a educação para o desenvolvimento sustentável. Esse é um conceito pedagógico que diz diretamente sobre o construtivismo, sobre trazer os estudantes para esse protagonismo, ao invés de ter só um conhecimento repassado em sala de aula. Rapidamente sobre as etapas de implantação, quando a escola vem com o interesse, ela preenche uma inscrição no site, a gente faz uma reunião de apresentação detalhada sobre os nossos compromissos, o que a gente espera da escola e o que a gente oferece para eles, e envia um vídeo, que é um treinamento da metodologia 7 Passos, que foi o nosso webinar de janeiro. Então, esse é o nosso primeiro treinamento, a gente fica aberto à escola solicitar mais alguma reunião, mas basicamente é esse o processo. E depois, o processo burocrático, né, de assinatura de termo de compromisso, o pagamento da inscrição e login para acessar o Pódio, que é a nossa plataforma de comunicação, onde as escolas mandam os relatórios. O que é muito importante. Então, por exemplo, a escola que pediu essa semana para entrar, eles vão ter 2025 e 2026 para fazer essa primeira implantação e pleitear, né, solicitar a bandeira verde. Ganhando a bandeira verde, o ciclo se torna anual. Se eles quiserem em menos tempo, se de 6 meses a 1 ano, eles já fazem bastante coisa na escola e eles já conseguiram adequar, não tem problema, eles podem solicitar a bandeira verde assim que eles estiverem prontos e a gente começa então a contar, finaliza a fase piloto e começa a contar as fases anuais. Essa escola ganhou a bandeira verde, todos os anos ela vai ganhar uma renovação da bandeira verde. Como a Leana falou, nós também não somos uma certificação, nós somos um reconhecimento e um programa de gestão socioambiental implantado na escola. Aqui eu vou passar rapidamente, são os trabalhos que a gente já realizou nesses 3 meses que eu estou à frente, desde janeiro, do programa Ecoescolas, só para vocês terem uma ideia, né, do tipo de campanha internacional, de concursos que a gente participa e que fazem parte da oferta de valor para essas escolas. A gente faz webinars mensais e a gente está sempre correndo atrás de conteúdo para disponibilizar na nossa biblioteca exclusiva. O que nós estamos trabalhando hoje, eu vou destacar esses 3 pontos que eu acho que são os mais importantes do nosso planejamento agora. Conversando com as escolas, o que mais é percebido como oferta de valor, o que eles mais esperam de nós é o conteúdo da biblioteca exclusiva, tá? Então, isso está sendo prioridade para a gente agora, conseguir correr atrás de bastante conteúdo para que a gente tenha essa oferta de valor para oferecer para eles. Eu tenho muitas escolas que me falam: a gente tinha uma boa professora de biologia, mas ela está de licença maternidade, agora eu não sei nada sobre educação ambiental aqui na escola, a gente está totalmente perdido. Então, as escolas têm essa dificuldade. A gente pode até achar que não, né, que os professores de ciências têm esse conhecimento, biologia, mas a gente sabe que é uma deficiência dos nossos educadores no Brasil e é o que as escolas buscam de nós. Então, esse está sendo o nosso grande foco. A gente tem fortalecido parcerias internacionais para além da FI, inclusive, claro que é por meio da FI, mas com outras plataformas internacionais de educação,
como, por exemplo, né, a Outbu, que a gente participou de uma campanha internacional super legal com eles, e eles têm interesse em oferecer planos de aula internacionais para a gente, que é super relevante para nós, em troca de escolas se registrando na plataforma deles. Então, a gente está correndo atrás dessas parcerias. A European School of Education Platform é uma plataforma da Europa que faz webinars e conteúdo exclusivo, em que eu estou agora tentando participar de mais webinars e pedindo para eles o conteúdo aberto para a gente poder traduzir e poder colocar na nossa biblioteca como conteúdo, né, super atualizado, super exclusivo. A captação de patrocínio para nós vai ser muito importante. Assim que a gente conseguir, né, dar conta dessas demandas iniciais, a gente precisa se debruçar no booking de patrocínio e conseguir patrocínios para a rede pública, porque atualmente o programa Ecoescolas ele é um produto para a rede privada, né? A gente sabe que a rede pública tem muita dificuldade em pagar, mesmo que seja esses R$ 2.000 anuais. As mídias sociais, então, a nossa visão é de transformar o Ecoescolas numa grife, né? Algo que as escolas desejem participar. E a gente está começando agora um teste de impulsionamento do Global Action Days, que são esses dias de ação global, em que a gente faz, que ele é aberto, né, para qualquer escola, qualquer pessoa participar. Então, a gente quer jogá-lo como isca para atrair escolas que queiram participar das atividades propostas do Global Action Days e aí essas escolas entrarem em contato com o programa. Aqui tem algumas das campanhas que a gente realizou nesse início de ano, campanhas internacionais. A gente teve crianças participando de conferência na ONU. O Rafael Bastos, no final do trabalho que ele fez de mídias sociais, foi convidado para estagiar na ONU quando ele tiver idade. Então, só para ter uma noção da força que a gente tem com os parceiros. Esse foi a parceria com a plataforma Outbu, em que a gente conseguiu 2 crianças brasileiras fazendo perguntas para os astronautas da SpaceX, da missão FRAM2. A Outbu me oferece algo fantástico, que é o plano de aula com várias imagens, com muito material de excelente qualidade. Eles fizeram uma tradução para o português com inteligência artificial que ficou excelente e é um super plano de aula que a gente vai querer promover para as nossas escolas e que faz parte ali do fortalecimento da nossa biblioteca exclusiva. Esse webinar que eu vou participar no dia 30, eu também consegui o contato com os pesquisadores e eles ficaram super felizes em providenciar os arquivos abertos para a gente poder fazer a tradução e colocar na nossa biblioteca. Só que isso requer um esforço de tradução e um esforço da nossa equipe muito grande para a gente conseguir fazer isso, mas estamos tentando. Os nossos desafios, então, a nossa oferta de valor está abaixo da concorrência, né? Então, a gente tem concorrentes que têm bibliotecas de conteúdo de educação ambiental fantásticos, cartilhas e concorrentes, inclusive, que são gratuitos e que fazem palestras, que fazem formação de professores e consultoria. A nossa biblioteca ainda não está organizada com conteúdo atualizado e relevante, então a gente está correndo para conseguir isso. Quando a gente participa de campanhas internacionais, por exemplo, os planos de aula que a gente participou agora, a gente tem a barreira do idioma e é um esforço operacional imenso da nossa equipe para conseguir traduzir e fazer com que as escolas brasileiras consigam participar de campanhas e workshops internacionais. O nível de realização da metodologia dos 7 passos, o compromisso com os prazos e entrega de relatórios está muito baixo. Eu tenho várias escolas que não entregaram relatórios em insuficiência. Então, das 15 escolas que a gente tem, a maioria não cumpre com o que a gente espera.
E isso também traz um esforço nosso de equipe, de contato, de engajamento dessas escolas muito grande. O engajamento a longo prazo também é bem difícil. Então, essas escolas, depois que elas ganham a bandeira verde, é muito difícil que elas continuem ali engajadas. A gente precisa de estratégias para fazer esse engajamento. A Aline, nossa. só um Oi, comentário Ricardo. em relação a isso, bem rápido, que o que acontece muito é isso, né? Quando uma escola entra no programa, ela vai com toda aquela vontade, né? Todo aquele desejo, realiza a maravilha. Na hora que ela recebe a bandeira verde, ou seja, reconhecido como ecoescolas, eles dão aquela murchada. Isso não é exclusivamente do Ecoescolas, isso é a maioria de programas que escolas participam e Isso, recebem uma isso. premiação. É uma conversa que eu tive com outras pessoas, então realmente é um desafio. Como que a gente pode manter ou continuar ou dar esse gás nelas, né? Só um... Exato. E a exclusividade da biblioteca, conteúdo atualizado, está muito relacionado a esse nosso esforço, né? De manter essa escola tendo conteúdo atualizado e relevante para se manter engajada. Então, a gente vai precisar traçar mais estratégias. Como a gente tem uma fonte de receita única, que é a anuidade, e ela é muito baixa, ela não paga nem os custos, né? Então, isso também precisamos de estratégias. E a gente precisa desesperadamente de uma imagem institucional profissional, porque isso é o que vai nos posicionar nesse mercado frente à concorrência que tem uma imagem institucional muito profissional. A gente faz mais do que a gente parece fazer. Então, a gente precisa muito de investimento, né, em site, em RP e tudo mais. E a nossa capacidade de operação em escala, que me preocupa bastante, porque a gente tem todo esse esforço de traduzir, de estruturar processo de cada campanha, de divulgar, de receber as inscrições. Então, cada campanha que a gente lança, ela requer um esforço enorme de processar essas inscrições, conseguir mandar para a FIA internacional, e isso a gente está lutando para fazer com 15 escolas. Imagina quando a gente tiver, né, 50, 100 escolas, esse esforço operacional, ele é muito grande. As oportunidades, então, é o que eu queria deixar esse bem fixado para vocês. Já vou encerrando depois dessa. Eu penso em a gente ampliar essa biblioteca com formações EAD. Então, a gente teria uma entrega de conteúdo exclusivo, ampliaria a fonte de receita e a gente ampliaria essa oferta de valor, ou seja, criar formações que a gente possa vender e que sejam gratuitas para quem é ecoescolas. Isso já entra aí como várias estratégias, né? Tanto do engajamento, quanto de entrega de conteúdo exclusivo, quanto de ampliação de fonte de receita. Impulsionamento, né, de mídias sociais e relações públicas, esse esforço de posicionamento da marca no mercado. Então, a gente precisa de estratégia de marketing, precisa de alguém que consiga traçar estratégias de posicionamento da marca. A tecnologia, como a Líria tinha falado, a gente ampliar a nossa capacidade de processamento de dados e escalabilidade para a gente ter realmente capacidade de ter mais escolas participando. Aumentar a capacidade operacional, e isso faz com que a gente possa criar projetos e campanhas nacionais que nós temos o respaldo da FI para fazer. Eu quero muito chegar num dia que a gente tenha também um evento anual, como o Bandeira Azul tem, em que a gente consiga fazer workshop de formação em educação para o desenvolvimento sustentável e a entrega e renovação das bandeiras verdes. E estratégias com as escolas participantes para trazerem escolas novas. A gente observa que as escolas que são ecoescolas, elas são as nossas melhores vendedoras. Sempre que eu falo com alguém que conhece o ecoescolas, elas sempre me dizem: ah, eu conheço uma professora que trabalha numa ecoescola. Então, a gente sabe que o nosso pote de ouro são as escolas. E o Reconecta são os nossos principais concorrentes. O Escola Azul é gratuito e tem cartilhas e conteúdo excelentes, mas eles são bem voltados para oceanos, o que nos dá uma vantagem.
O Reconecta, eles são bem voltados para consultoria, eventos e formação, então eles pegam essa fatia do mercado que precisa de formação dos professores em educação ambiental. Aqui eu deixei alguns pontos para a gente conversar, né? Depois que vocês lerem, a gente puder conversar especificamente do que vocês nos aconselham. Além de tudo que eu falei da biblioteca exclusiva, eu queria muito que a gente conseguisse. De repente, a gente tem a FIA Academy, né? Que tem os cursos de formações EAD em inglês. Então, a gente conseguir, de alguma forma, trazer a FIA Academy para o português, para ter essas aulas e esses cursos da FI disponíveis para os nossos educadores e, principalmente, gerar esses certificados, né? Então, a gente conseguir entregar para as escolas a formação dos professores. Promover as escolas. Uma coisa que eu tenho percebido bastante também é que as escolas, elas não são muito fortes, a maioria, né? Não são muito fortes de se promover. Então, a gente tem escolas que fazem coisas maravilhosas. Por exemplo, as casas familiares da Bahia, que a Joana está à frente. Eu tenho escolas que têm pedagogia super alternativa, fazem coisas muito legais em presídios, em asilos, e a gente não consegue promover essas ações dessas escolas. Então, eu vejo o Ecoescolas tendo esse protagonismo de promover as ações das escolas como oferta de valor para as próprias escolas, né? Então, ter a gente promovendo as ações deles. A gente tem que ampliar para outros programas, né? Então, isso eu consideraria até uma ameaça a gente não abraçar esses outros programas da FI, que é o Jovens Repórteres, o Aprendendo sobre Florestas e o Ecocampus, que é o Ecoescolas em universidades. A gente está deixando aí um espaço que alguém pode tomar. Então, a gente precisa organizar a casa, precisa dar conta de tudo isso para ampliar para esses programas. Aqui um pouquinho sobre o que a gente precisa de equipe para crescer, né? Então, precisamos de mais pessoas. As perguntas que eu queria deixar para vocês é sobre a anuidade, né? O melhor preço de anuidade, se a gente faz uma diferenciação entre públicas e privadas, se a gente diferencia por tempo de bandeira verde, então as escolas que têm mais tempo pagam menos, como estratégia de retenção, algo nesse sentido. As propostas de valor que a gente pode oferecer para os nossos patrocinadores, as articulações com secretarias de meio ambiente e educação via Bandeira Azul, porque a gente tem esses contatos no Bandeira Azul e a gente precisa conseguir articular com eles. E essas formações EAD, que tipo de planejamento e estrutura a gente poderia fazer para tornar isso uma fonte de receita. A gente tem também um book de patrocínio que está sendo desenhado para as pessoas que queiram, né? A gente teve esse pedido feito por Porto de Pedras, em que elas mesmas, das secretarias de Meio Ambiente e Educação, elas sabem quem quer ajudar, quem pode ajudar. Então, elas têm ali o contato da usina alcooleira, do pessoal do trade turístico, e elas sabem para quem colocar esse book de patrocínio na mão. Cabe a nós estabelecer essas vantagens para o patrocinador e oferecer esse documento, esse book de patrocínio para essas secretarias correrem atrás desses patrocínios para nós. E por último, finalizando, essas são o que a gente considera prioridades, né, no que a gente está trabalhando hoje: estruturar os processos, ampliar a oferta de valor, são as duas coisas que a gente está trabalhando agora. Pensar em ampliar fontes de receita, promoção e posicionamento da marca, captar patrocínios e só então, com tudo isso estruturado, prospectar novas escolas ativamente. Onde nós queremos chegar? Em 2026, hoje nós temos basicamente até o fim do ano 20 ecoescolas interessadas e na nossa pasta. Então, para 2026, a gente quer chegar em 30, para 2028, em 100, até 2030, termos 500 ecoescolas no Brasil.
Precisamos implantar os outros programas. Queremos ser referência em educação para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Queremos ter uma equipe com educadores especializados nos temas de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, para justamente produzir cada vez mais conteúdo exclusivo e formação. Queremos ser a maior plataforma internacional de formação EAD em educação para o desenvolvimento sustentável em português. Patrocínio-chave para a realização do evento anual Ecoescolas, ter um grande patrocinador, e ser o programa que mais realiza ações sustentáveis em escolas públicas parceiras pelo Brasil, ou seja, ecoescolas que realizam ações em escolas públicas, que não são ecoescolas ainda. Tentei ser o mais rápida possível. Não, foi Obrigada bastante. a todos. Obrigado, Alina. Foi bem prática, rápida e direta aí no que a gente precisa realmente. Parabéns. Fernanda, Ok, vamos lá, então. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Tá aparecendo já? Ainda não. ainda não. Ah, acho que aqui não vou conseguir no PowerPoint, né? Eu apresentei no PowerPoint, Fê. É? Aham. Mas eu botei ele em tela cheia Isso. antes. Sim. Agora aparece. Não está em tela Agora cheia. aparece. Agora sim? Ok. Aham. Sim. Isso. Beleza, então. Bom, eu sou a Fernanda, eu sou a coordenadora do programa Green Key, apenas 2 meses. Só para contextualizar, quem implantou o Green Key aqui no Brasil foi a Leana. Então, eu vou compartilhar essa apresentação com ela. Lê, por favor, me ajude. Acho que muito dos desafios ela pode também depois ajudar, principalmente na hora do debate, todas as dificuldades de realmente desbravar, né? Criar um negócio do zero. E eu tive a sorte de pegar o bonde andando e já está muito bem encaminhado. Bom, o Green Key, ele é uma certificação, né? No caso, diferente dos dois outros programas, ela é realmente uma certificação que na área de turismo, né? Na área de hospitalidade. Ela é o principal programa internacional, né, de certificação. Atualmente, esses números são bem frescos, né? São 7.500 estabelecimentos em todo o mundo, em 84 países. E o Green Key, ele certifica diversos tipos de empreendimento, né? Então, os hotéis são os principais empreendimentos, mas também campings e parques de férias. Não são muito comuns no Brasil, geralmente os campings aqui no Brasil são coisas mais meio bagunçadas, né? Eu acho que esses são programas ainda que a gente ainda não conseguiu nem chegar perto, né, Leana? Principalmente agora o foco está sendo nos hotéis, mas também pequenas acomodações, pousadas, ou seja, são acomodações de até 15 apartamentos. Também e fora do Brasil é muito conhecido como os bed and breakfasts, né? São empreendimentos bem pequenos. Também atrativos turísticos, nós já temos um certificado no Brasil, e restaurantes e centros de conferência. Bom, os estabelecimentos do Green Key no mundo, eles são distribuídos até muito parecido com Bandeira Azul, porque justamente a organização Guarda-Chuva, ela fica na Europa, né, e é natural que os empreendimentos comecem por ali. E, além de tudo, o europeu é um povo muito consciente, muito mais voltado para a sustentabilidade, né? Ele sempre, eu já conheço de viagens há muitos anos, e eu encontrava outros backpackers nas minhas viagens e eu via a preocupação que eles tinham com o uso de amaciante nas roupas,
e lixo, e isso é muito interessante de ver. Então, acho que é muito natural que até a escolha de hotéis que sejam mais sustentáveis tem um peso muito grande na criação de tantos hotéis na Europa. E também aqui no México e América Central também tem uma concentração bastante grande, mas como vocês podem ver, são 84 países, né? Já está se distribuindo bastante. Notem que não temos empreendimentos nos Estados Unidos e Canadá, porque existe uma outra organização lá que também é certificadora, que também chama Green Key, e aí por um conflito e um acordo entre as partes, convencionou-se que o Green Key das Américas não faz parte da FI, mas eles que vão certificar nessas duas áreas. É isso, né, Lê? Isso. Ah, Isso. ok. Bom, a distribuição no Brasil, esses números também são bem fresquinhos, né? São 60 hotéis já certificados. Uhul, temos aí que comemorar 60 hotéis. E 53 são da maior rede, uma das maiores redes hoteleiras do mundo, que é a Accor. A Accor, vocês devem conhecer, ela é a organizadora dos hotéis Ibis, Mercury. Eles têm uma vasta quantidade de bandeiras, né, que vai desde do segmento mais budget até alto luxo, né? Nós temos hoje, foi bem interessante que a gente já certificou praticamente todas as bandeiras que existem no Brasil, já foram certificados, já tem muito grande ainda no Brasil. São Paulo já foi certificado. A Marriott é uma rede, também é muito famosa no mundo, ela é internacional, também é americana, mas nós já conseguimos 3 empreendimentos deles. E também tem esses hotéis que não são de rede, que são independentes, mas nesse caso, os dois que nós temos aqui são muito emblemáticos, né? O Hotel Unique é um hotel muito importante em São Paulo, muito conhecido, é um hotel boutique, e o Bendito Cacau, que é parte da Cacau Show, também é certificado Green Key. Nós estamos trabalhando em mais 44 hotéis que estão no processo de envio de documentação, orientação, é a lição de casa lá, o pré-vestibular que a Leana falou, eles estão nesse processo e acelerando bastante agora, nesses 3 próximos meses aí, vai ter bastante hotel desses aí que estão se mexendo agora para conseguir. E um atrativo turístico que é a Ilha dos Arvoredos, no Guarujá. A grande concentração ainda é em São Paulo, né? A Rede Accor é uma rede muito focada no corporativo, então é natural que as grandes capitais que vão ter a maioria dos hotéis, né? E São Paulo são 44 hotéis, só em São Paulo, e a gente já certificou quase todos. Faltam poucos ali para completar. Bom, a certificação ela é feita por critérios, né? Critérios de sustentabilidade. Esses critérios eles são revistos a cada 5 anos. Nós estamos agora no processo de revisão dos critérios que vão passar por acreditação no próximo ano para passarem a valer em 2027. Eles têm padrões internacionais, eles foram desenvolvidos pela indústria do turismo, ou seja, gente do turismo criando critérios, né? Isso é muito interessante porque eles são não tem nenhum critério que é impossível, que é muito diferentão. Então, já tem muito teste, né? Eu não quis entrar em muito detalhe na minha apresentação, mas vale dizer que o Green Key já tem 30 anos, e isso traz muita credibilidade e muita experiência no que funciona e no que não funciona, né? E esses critérios, os critérios atuais, eles foram reconhecidos pelo GSTC, que ela é uma agência acreditadora que diz se o critério é válido ou não, se ele é aplicável ou não. E além dos critérios, todos os hotéis, hotéis e empreendimentos em geral, eles têm que também estar em conformidade com a legislação nacional de cada país, né? Então, o empreendimento assina um acordo que ele cumpre toda a legislação. E além disso, a gente tem os critérios. Então, o Green Key ele não vai trabalhar em cima da legislação, acreditando que o hotel já
está conforme. Obviamente, se a gente nota algum problema, a gente vai estar apontando. Bom, os critérios eles são distribuídos em 13 áreas de sustentabilidade, né? Lembrando que a sustentabilidade elas são 3 pilares, né? Que ela envolve o social, o econômico e o ambiental. Então, a gente não pode só pensar no ambiental, também tem que envolver as duas coisas, e o hotel também tem que ter economia de custos, né? Para ele poder ter vantagem também em todo esse processo, né? E é muito interessante, né? Como a FI, aliás, todos os programas da FI, eles são, o lema da FI, né? É o desenvolvimento sustentável através da educação. Então, ele é uma certificação baseada na educação ambiental. É a mudança de comportamento. Nós não somos uma norma, como uma ISO, por exemplo, que tem toda os critérios baseados em documentação, e aí, se não apresentou, não importa, não vai conseguir. Não, o que a gente ensina, os auditores, eles são formados para ensinar também onde o hotel pode estar melhorando nas suas ações, né? Isso vai... Então, assim, na parte de gestão ambiental vai ter envolvimento em economia de água, economia de energia, gestão de resíduos, mas também tem toda a parte social. O hotel tem que fazer ações sociais, ele pode doar enxovais para instituições, ele pode fazer ações de limpeza de praia, limpeza de praças, pode manter uma praça. Então, tem muitas ações que são bem legais, que envolvem muitas pessoas. E todo mundo realmente é envolvido, tanto o staff, né, a equipe, a direção, os gerentes, eles são convidados a participar também, além de todos, ainda os fornecedores e os terceirizados que atuam, né, pequenas lojas que atuam dentro do hotel. Bom, o processo todo de inscrição, o estabelecimento entra em contato com o Green Key, primeiro, né, com a gente vai fornecer informação sobre todo o processo, a documentação que eles têm que levantar e explicar os critérios e todas as evidências que eles vão ter que se preparar para poder apresentar, né? Esse é o apoio que o Green Key dá para o hotel, tirando dúvidas se eles não estão entendendo determinados critérios, né? E eles vão ter uma série de documentações iniciais que eles têm que enviar para a gente, especialmente são essas de legislação, eles têm que ter alvará, VCB e outros documentos para a gente ter uma ideia, pelo menos, se eles estão preparados para passar por uma auditoria, né? E, em seguida, quando a gente determina que ele está pronto, ele vai pagar a taxa anual e a gente vai contratar um auditor para poder fazer a auditoria. O auditor, ele é um auditor de terceira parte, ou seja, ele não é um contratado do Green Key. O auditor é o tomador de decisão. Diferente do Bandeira Azul, onde o tomador de decisão é o júri nacional, nesse caso, no Green Key, é o auditor que toma a decisão. Em algumas situações, isso o Green Key Internacional tem algumas situações que você pode ter júri nacional para o Green Key. Aqui no Brasil optou-se para ser uma auditoria de terceira parte. É muito parecido o processo que é um processo de norma, uma ISO, por exemplo, só que os critérios são diferentes. Em seguida, o auditor entrega o relatório, se ele for aprovado, o hotel ele passa a ser certificado, essa certificação vale por 12 meses e a todos os anos ele tem que fazer a renovação. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as taxas, né, que os hotéis pagam para poder fazer a participação, que eu acho que isso é uma informação que para vocês é interessante de conhecer. Os diferentes empreendimentos, eles têm taxas diferentes e a taxa ela varia de acordo com a quantidade de unidades hoteleiras, né? Então, até 10 quartos vai ser 2.080 e acima de 300 quartos, 6.240. A gente tem alguns acordos, né? Então, quando a gente tem uma rede, a gente dá um desconto, especialmente no caso da Accor, a gente tem um desconto de 20%, que foi um acordo feito aqui no Brasil, e o Brasil é o único país que tem esse acordo. Os outros todos dão apenas 10%. Aí os demais, quando o hotel é independente, ele vai pagar a taxa cheia. Além dessa taxa, essa taxa que ele paga, ela vai direto para o Green Key, ela é totalmente do programa. O hotel também tem que pagar, além da taxa de inscrição, o valor da auditoria, que nos anos...
as auditorias elas acontecem no ano 1, no ano 2, e a partir do terceiro ano é um ano sim, um ano não. Então, quando ela não tem uma auditoria presencial, em que o auditor vai no hotel fazer a checagem de documentação e a inspeção visual, ele faz uma auditoria somente de documentação, de alguns documentos-chave, para poder manter o hotel sempre na linha de estar no rumo da sustentabilidade, né? Essa taxa ela é paga para o Green Key, para o IAR, mas a gente repassa ela na íntegra. Pensar é que o interesse por sustentabilidade na hotelaria ele é crescente, né? Então, esse estudo aqui do Booking de 2023 mostra que 80% dos viajantes afirmam que viajar de forma sustentável é importante para eles, 65% se sentiriam melhor ficando em acomodações que são certificadas como sustentáveis, e 59% acreditam que não há opções sustentáveis suficientes disponíveis. Isso é muito interessante, né? O Booking criou um departamento de sustentabilidade, ele é um departamento bem grande e o Booking é um parceiro do Green Key. Então, esse tipo de informação é um incentivo para que os hotéis se mobilizem e entendam a importância de serem certificados, né? Além disso, na economia de custos, né, e outros pontos também. Por exemplo, um hotel que é certificado, isso aqui é um outro estudo do TUI Group, mostra que um hotel certificado ele tem uma redução de 10% na pegada de carbono, 24% na redução de resíduos e 20% no consumo de água doce, né, água potável. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente está com um tempo bastante curto, mas assim, alguns pontos só importantes é que os processos são de alta qualidade, a gente tem muito esse respaldo, né, dos critérios serem reconhecidos, baixo custo, né, esses valores, as auditorias que os outros hotéis pagam, às vezes uma auditoria de eletricidade ou de vários outros pontos que eles têm que checar, geralmente são muito mais caros do que as nossas, e entre os selos de certificação, a do Green Key é uma das mais baratas que tem, né? As normas são internacionais, essa rede que a gente tem, o fato de ser Green Key internacional ajuda ser distribuído internacionalmente, ajuda muito a gente aqui também, né? No convencimento da força que tem o Green Key. Os critérios eles são tangíveis, né? Como eu falei, eles já foram muito, muito testados. E esse apoio, né, que a gente dá, nós aqui desse lado, a gente pode dar todo esse apoio para o hotel entender direitinho os critérios. Então, eles não estão. Não é assim que a gente vai dar os critérios e eles têm que se virar para aprender. A gente ensina, ajuda também eles a se prepararem, né? O Wink tem essas parcerias, então, com as redes, né? Eu queria só pontuar aqui, principalmente a Accor, que é o nosso principal parceiro, já vou falar o porquê. E também alguns parceiros corporativos, a Ecolab e a Diversei, são duas empresas que produzem produtos de limpeza, que é um dos critérios que tem que ser cumpridos. E aí vem um ponto muito interessante de uma conquista nossa aqui, uma conquista do IAR, com o Green Key no Brasil. Essas duas indústrias são multinacionais, elas não tinham produtos com selo ambiental no Brasil. E quando a gente entrou com toda a força da Accor, a Accor começou a parar de trabalhar com essas duas indústrias e eles tiveram que se mobilizar e trazer e certificar os produtos deles. E hoje eles têm o selo da BNT, o selo Beija-Flor, que é um selo de que os produtos são sustentáveis. E é assim que a sustentabilidade anda, né? Para a gente é muito bonito ver isso acontecer, porque uma coisa vai puxando a outra. Outros parceiros também, né? Eu já falei um pouquinho aqui sobre a Booking, mas essas são as plataformas de vendas, que são todas parceiras do Green Key. Então, o que acontece? Quando um hotel ele é certificado, ele ganha um selo. Então, quando você escolhe um hotel certificado no Booking, por exemplo, você vai lá ver um selinho que ele é eco-certificado. Também o Green Key é endossado pela ONU, pela World Sustainable Hospitality Alliance, que essa instituição ela faz o HCMI, que é uma ferramenta de cálculo de carbono
de pegada de carbono para a hotelaria e outros parceiros que eu não vou entrar em tantos detalhes, ok? Falando um pouquinho, então, já estou acabando, sobre as forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, eu coloquei alguns pontos. As forças, principalmente, né, esse acordo de cooperação com uma das maiores redes hoteleiras, né, é um acordo internacional. Então, esse acordo da Accor com o Green Key, ele está acontecendo no mundo inteiro. Isso traz muita força para a gente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, com certeza, a Accor é a maior rede, né? São 340 hotéis. E todos vão ser certificados. Até no primeiro ano de Green Key, que foi 2023, eles eram orientados a fazer, no 2024 também orientados, a partir de 2025 eles são obrigados, todos os hotéis até 2026 têm que ser certificados. Então, isso acho que é a nossa maior força. Com toda certeza, se a gente não tivesse essa parceria, a gente estaria engatinhando, estaria num processo bem mais difícil, não difícil, mas mais lento, né? E o fato de ser uma grande rede, ela chama muita atenção para que outras redes e outros hotéis também queiram ter o selo. Também temos essa força dos times dos auditores profissionais, são muito bem preparados, têm muita experiência, já trabalharam com certificação de turismo aqui, tentaram trazer. A gente está com as melhores pessoas que já trabalharam nessa área aqui no Brasil. É um orgulho até a gente tê-los, e eles estão ajudando bastante a gente até nesse entendimento dos processos, né? A reputação internacional do Green Key é uma ótima força, traz muita força para a gente, e para que entendam também, isso está crescendo no mundo inteiro, né? O Green Key cresceu 34% no último ano, o Green Key de forma global, né? Entre as oportunidades, nós temos expectativa de pelo menos 300 hotéis certificados anualmente. Não estou falando esse primeiro ano, mas eu imagino que nos próximos 2 ou 3 anos é mais ou menos isso que a gente vai ter. Se vier toda a rede da Accor, isso se firmar, eu vou falar qual que o probleminha que pode ter, e todos os outros que podem entrar também. Né, a gente está falando aí de um faturamento aproximadamente de R$ 1 milhão anuais. Isso eu estou colocando numa taxa de mais ou menos R$ 3.000, que é uma média, que tem hotéis maiores, muito grandes, outros menores, então estou sendo racional aqui, não estou extrapolando, conservadora. Com a sustentabilidade cada vez mais em voga, é crescente o aumento do interesse na necessidade das redes serem certificadas. Isso é uma oportunidade interessante também, porque até o mercado de carbono sendo regulado no Brasil está trazendo muita força, porque para você baixar a sua pegada de carbono, pegada ambiental, a sua cadeia toda tem que estar baixando também. Então, a escolha de ter um hotel com uma certificação ajuda as outras empresas a diminuírem a sua pegada também. E isso até agora ainda é voluntário, mas está se tornando obrigatório, né? A gente tem um exemplo emblemático da Swiss Airlines, que não ia fechar um acordo de hospedagem de tripulação com o Hotel Pullman, que fica dentro do aeroporto de Guarulhos, se eles não tivessem o selo. Então, eles foram o hotel que mais correu e mais rápido possível para conseguir a certificação. E isso tem acontecido com uma certa frequência até em outras multinacionais que usam esses hotéis como pontos de hospedagem, né? E uma outra oportunidade também que está surgindo agora é a gente comprar um app que vai ajudar a resolver uma das nossas fraquezas, tá? Bem, entre as fraquezas, eu vou falar um pouquinho já do app. Entre as fraquezas, o processo é muito trabalhoso, ele é todo manual, como a Leana falou, é tudo Excel e Word, é muito retrabalho, a gente tem que entrar num e fazer. Então, quando a gente tem volume, é bastante complicado, né? E hoje a gente só tem eu para fazer esse trabalho operacional. Então, aumentando a quantidade de hotéis, a gente vai precisar de ajuda, mas também tem essa possibilidade de a gente fazer essa compra. É um investimento, tá? Não é barato. A gente viu ontem mais ou menos R$ 27 mil para poder entrar comprar o direito de uso do app, mais 600, quase R$ 700 mensais de taxa de manutenção. Mas ele vai ajudar muito, porque todo o processo vai ser feito diretamente pelo hotel, diretamente no app, o envio de documentações, então isso pode acelerar bastante o processo.
mas eu acho que a gente ainda precisa ter mais uma pessoa para trabalhar mais com a parte de vendas, entre aspas, né, de apoio para quem está chegando, e outra pessoa para fazer a parte técnica operacional. Isso acho que são dois gargalos, e é difícil uma pessoa só controlar tudo isso quando se tem volume. Uma outra fraqueza bom, a gente não tem um acreditador. O Green Key, ele tinha o GSTC, que é um organismo muito confiante, né, confiável no mundo, que era o Global Sustainable Tourism Council. Eles que acreditavam todos os processos de certificação no mundo, e eles agora criaram uma própria certificação deles. E isso gerou um problemão, porque eles não podem ser certificadores e também acreditadores, né? Então, isso está abalando um pouco a confiabilidade do Green Key de forma geral. A gente sofreu um pouco isso até na confiabilidade com a Accor, porque o fato da Accor escolher o Green Key para ser o certificador foi porque o Green Key tinha o GSTC como acreditador. Então, hoje a gente não tem, está num processo agora para ter a DANAC, que é uma acreditadora da Dinamarca. Eu acho que vai dar certo, mas até a DANAC ficar reconhecida como uma acreditadora de confiança, e isso vai demorar um tempinho. Então, isso é uma fraqueza, que isso deu uma balada grande, eu vejo no programa. Falta de planejamento orçamentário para definir metas, isso é uma lacuna que a gente está trabalhando junto com o Ricardo, né? Não começamos, mas já fizemos um esboço aí do que vai ser necessário fazer, especialmente para a gente planejar as ações de vendas mesmo, de marketing, de poder sair, mostrar o selo em feiras, em eventos, e para poder crescer também. Bom, entre as ameaças, como eu falei, a gente não. A gente tem essa preferência, né, da Accor, por exemplo, mas a gente, isso que eu já falei, que é o GSTC, deixou a gente um pouco apreensivo. O posicionamento do Green Key Internacional também não foi muito forte, não foi muito claro, então isso também gerou um pouco de incerteza. Eu acho que eles também ainda estão um pouco incertos em como comunicar isso da melhor forma, tá? E um outro ponto é que as regras de certificação, a Leana falou isso, que está acontecendo com a bandeira azul também, vai acontecer com o Green Key, porque as regras de certificação da União Europeia, elas mudaram, e agora todo mundo que faz a certificação tem que passar por acreditação, ou seja, a nossa auditoria tem que ser validada por uma outra organização que fala que os auditores estão capazes e fizeram um trabalho realmente isento, né, nessa auditoria. Isso a gente não tem no Brasil, um órgão acreditador, que é o National Accreditation Body, não tem aqui. O que tem, que é conhecido, vocês devem conhecer, é o Inmetro, mas ele não vai pegar um selo pequeno como o Green Key para poder fazer acreditação. Então, isso é um processo que a gente vai ter que discutir. Talvez a gente não consiga, talvez a gente tenha que pegar um acreditador de outro país que vai estar atuando no Brasil. Isso vai gerar bastante confusão ainda daqui para frente. E assim, tem que ser feito isso, porque como o Green Key ele com base na Europa, isso se reflete em todos no programa no mundo inteiro. Bem, é isso, né? Os meus contatos. Convido também para quem não conheceu o Green Key Global, tem muitas ferramentas interessantes, muita informação lá também. E é isso. Ok? Ok, Perfeito, ótimo. perfeito. Só queria também destacar nisso das oportunidades e pontos fracos, né? Até o ano passado, era somente a Leana e eu na frente dos programas, sem equipe e sem realmente muito recurso. Mas como isso tem mudado, principalmente a entrada do Green Key, o Bandeira Azul está crescendo, então com esses recursos a gente conseguiu, agora estamos estruturando a equipe melhor, né? Você vê que cada programa tem um coordenador dedicado, mas ainda é um, um um ponto que a gente precisa trabalhar, é ter mais pessoas ajudando e colaborando, melhorar os processos. Da minha parte financeira também, dar um suporte melhor para vocês, uma visibilidade melhor. Mas é isso que a gente está construindo e para isso que a gente também quer o conselho ali
ajudando a gente tanto nessa parte de orientação e trabalhar as oportunidades e contatos, né, com empresas, o que a gente pode correr atrás de patrocinadores, né, estruturar melhor os nossos bookings. É isso que a gente espera de vocês, tá? Liana, quer finalizar? É isso. Eu acho que já a gente se estendeu, né? A Fê, tu podia parar de compartilhar, daí a gente se enxerga melhor. Então, não estou conseguindo achar o que está acontecendo aqui. Ver se eu consigo. Ah, achei. Pronto. Estava no meu outro monitor. Ok. Isso. Não, eu acho que é mais deixar essa palavra final. Eu acho que a gente precisaria, em primeiro lugar, agradecer o Paulo Martins e a Jéssica que conseguiram continuar conosco até agora. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai precisar marcar uma segunda, terceira e quarta reunião para focar específico em cada um dos programas. Hoje foi uma reunião de mostrar como cada programa funciona, mas a gente precisa agora ir para as discussões e debater sobre todos os pontos que foram aqui apresentados. E queria, antes de encerrar, perguntar se o professor Paulo, se Martino, se a Jéssica tem algo a perguntar antes que a gente encerre nosso debate de hoje. Eu acho que, bom, eu vou entrar numa ressonância agora, então eu vou falar rapidinho. Eu cheguei a bater um papo com o Fernando na terça-feira, então a gente já até adiantou alguns assuntos, né, onde a gente pode agregar e esse tipo de coisa. Eu acho que faz sentido depois eu não sei como é que a gente vai organizar, né, a agenda, mas sim fazer uma reunião para cada programa. Eu já, assim, do meu lado, eu já pensei em até algumas empresas para vocês entrarem em contato, principalmente para a Bandeira Azul. Acho que faz muito sentido algumas coisas que eu estou pensando. Eu vou correr atrás desses contatos. Logo de cara foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu acho que faz sentido, sim, colocar uma reunião para cada programa e a gente vai entrando principalmente nas oportunidades e nas fraquezas, né? Para a gente vendo o que temos, o que precisamos, tentar organizar um pouco mais o pensamento, alinhar com o orçamentário para poder conseguir crescer e atrair gente e fazer o ciclo virtuoso, né? Mas eu acho que é isso. É ótimo, bom exame para você aí, Jéssica. Obrigada. Bom, posso fazer só Pode, professor. Por favor. Estou com o áudio ligado. Então, da minha parte, eu estou recebendo esse volume de informações, com exceção do Bandeira Azul, né, que eu já tenho um conhecimento maior devido a toda a história de envolvimento desde a época da Leana e tal. Mesmo assim, né, Leana, eu percebi como ele está se expandindo, né, me impressionou bastante, né, principalmente no Brasil. E então os demais, o Green Key, né, e o Escolas, né, eu tentei absorver o máximo possível de informações. Aí é claro que foi passado de uma forma assim só em nível de apresentação, né, e a gente vai ter a oportunidade de se dedicar, né, a ler com atenção ali, né, a análise SWOT, né, principalmente na questão de ameaças e oportunidades, como a Jéssica já comentou também, e né, tentar contribuir de alguma forma, né, com esse processo. Eu acho que é por aí também, né, por dentro, né, dentro desse diagnóstico, né, que vocês trouxeram para essa apresentação, ao mesmo tempo já tem aí um pouco de diagnóstico, né, de avaliação, né? Então, né, eu vou estar com essa predisposição e essa, né, vontade de ajudar. Vamos ver o que eu vou conseguir, né, devolver para vocês, né, produzir né, de colaboração, tá? E assim, aprender bastante, né? Eu estava um pouco aqui, né, entre aspas, acomodado na minha aposentadoria, então eu preciso tirar a poeira, sacudir um pouquinho a poeira, né, e voltar a recuperar um pouquinho daquela agilidade que a gente, né, era obrigado a manter na época da atuação profissional e para também não fazer feio, né? Não ficar muito Jamais vai fazer feio, professor. Nunca.
Obrigada, professor. né? Então, eu sempre, desde já, eu peço, eu vou já antecipar aqui, né, preventivamente, desculpa a todos vocês quando eu der alguma bola fora, né, e por falta, né, enquanto, né, sabe, até eu recuperar um pouco dessa agilidade e tal, mas, né, eu acredito que vai dar certo, né, com a paciência de vocês e a consideração, né, e o tempo, vai dar tudo certo, tá? E a Vamos em frente. admiração também. Obrigado. Então, a gente só tem que ter a agenda aí pela frente, o Ricardo vai nos passar, né? Próximos encontros e tal, né? Vou ficar aí na expectativa, tá bom? Obrigado, viu? Um abraço Perfeito. a todos. Obrigado você, Obrigada. Paulo. Muito obrigado mesmo. Martinos, você ia falar alguma coisa que eu sei. Tá assim, A gente não está te ouvindo agora. tá no mudo, Martim. Não tô ouvindo. É que ele tá no mudo. Eu acho que seu microfone nem está ligado, né? Não está instalado. Tenta tirar o fone. Não, ele tá mutado. Tá sem áudio. É, Tá, eu estou ouvindo bem, vocês Agora não sim. estão. Agora agora sim, sim. agora sim. Ah, então. Então, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, não. Eu já tô aguardando a agenda para fazer o debate logo, logo. É isso aí. Isso Vamos aí. lá, vamos que vamos. Ótimo. Bom, Obrigada. que a gente vai fazer é compartilhar essa apresentação foi gravada e as apresentações para vocês a pensarem, fazerem aí a lição de casa e em breve a gente reunir. Esse foi o primeiro passo aí para a gente realmente começar o trabalho em conjunto, né? E Tá trazer essas certo. informações para vocês e marcar uma próxima Pa- reunião aí com cada um, especificamente de cada programa. Obrigado, viu? Parabéns, Mesmo. parabéns, foi muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, menino. Obrigada. Boa noite a todos. Boa Valeu, boa noite a noite. todos. Um Boa abraço. Até noite, mais. até Tchau, tchau. mais.